Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã. Estamos aqui mais uma vez hoje para partilhar a nossa reflexão desses 40 dias com propósito nessa quaresma de 2025. E eu quero partilhar com vocês hoje o Evangelho da liturgia do dia, que está em Lucas, Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, no versículo de 14 a 23. O Evangelho diz assim: Jesus expelia um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar. E a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: Ele expele os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E para pô-lo à prova, outros lhe pediam um sinal do céu. Penetrando nos seus pensamentos, disse-lhes Jesus: Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que expulso os demônios por Beelzebu. Ora, se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Quando um homem forte guarda armado a sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas se sobrevier outro mais forte do que ele e o vencer, este lhe tirará todas as armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, espalha. Essas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, hoje o Evangelho ele traz uma centralidade que é nisso que nós queremos fixar os nossos olhos hoje. A mensagem que Deus quer trazer para nós quando Jesus ele toma essa atitude de expulsar esse demônio, primeiro o Senhor quer nos mostrar que o mal ele existe, né? Aqui está muito bem claro, e muitas vezes nós nos sentimos desconfortáveis quando nós nos deparamos na palavra de Deus, quando se fala do demônio. Mas o Senhor está dizendo para nós hoje muito claro que isso existe e que nós precisamos estar atentos e acreditar que isso pode acontecer e que isso acontece. Primeiro ponto é esse: nós temos que acreditar que o mal existe. Se nós não acreditamos que o mal existe, então não faz diferença na nossa vida aquilo que praticamos com Deus, porque o Senhor veio para derrotar o mal e para fazer com que eu e você a gente possa ter uma vida cheia da graça de Deus, uma vida cheia de esperança, uma vida que vai buscar a santidade e que vai buscar o reino de Deus. Segundo ponto é que quando Jesus fala desse demônio, ele fala que esse demônio ele era um demônio mudo, então ele impedia as pessoas de falar. Ele impedia esta pessoa que está aqui, essa figura no Evangelho hoje, de falar. E muitas vezes nós temos deixado com que a mudez nos impeça de falar daquilo que Deus quer, de falar da palavra de Deus. Nós não podemos permitir isso. Nós temos que lutar contra isso. Então o Senhor está dizendo que Ele expeliu esse espírito mudo, e Ele fez com que a pessoa voltasse a falar. E o que é que nós precisamos falar no dia de hoje? Nós precisamos falar, e nós sabemos que existem
várias situações no mundo de hoje que tentam calar a voz daqueles que são os filhos de Deus, tentam calar a voz das pessoas que querem falar do Senhor. Então nós precisamos estar atentos a isso. Nós precisamos falar da palavra de Deus. Nós não podemos permitir que as coisas que o inimigo de Deus tem lançado, né, sobre cada um, sobre este mundo, tentando impedir e calar a nossa voz, nós não podemos permitir que isso aconteça. Nós temos que pedir a graça de Deus de nós nos libertarmos para poder falar das maravilhas de Deus, para poder falar da palavra de Deus. E muitas vezes falar da palavra de Deus é preciso de ousadia e de coragem, é preciso de fé, é preciso acreditar naquilo que Deus pode fazer, é preciso ter uma fé genuína baseada na palavra, é preciso acreditar naquilo que está escrito aqui na Bíblia. Então nós precisamos pedir ao Senhor hoje esse espírito de ousadia, de coragem e de perseverança. E pedir que o Senhor venha tirar de nós essa mudez espiritual, que a gente consiga falar realmente. E muitas vezes também o falar é exortar. Nós temos que ir contra aquilo que o mundo tem ensinado e que o mundo tem pregado. Nós olhamos para o mundo de hoje e notamos e percebemos, né, que e isso é muito real, que o mundo ele tem pregado uma verdade que não existe, tem pregado uma normalidade que não existe. Nós, como cristãos autênticos, nós precisamos lutar contra tudo isso. Então que o Espírito Santo de Deus hoje, né, ele possa te colocar numa posição onde você possa falar, onde você tome coragem para falar, onde você tome ousadia para falar e onde você tome a sua fé e o seu acreditar como um combustível para tudo isso. Quem acredita naquilo que está na palavra de Deus, fala daquilo que está na palavra de Deus. Mas muito mais do que falar, quem acredita, quem ouve a palavra de Deus e fala da palavra de Deus, precisa viver aquilo que está na palavra de Deus. Então que hoje nós possamos pedir ao Espírito Santo que os nossos ouvidos estejam abertos a esta verdade, para que a gente lute contra o mundo, contra aquilo que está sendo colocado no mundo. Toda a mentira de Satanás caia por terra. Pedimos a ousadia a Deus e a coragem de falar de Deus para as outras pessoas, dizer que existe um Deus poderoso que pode curar, libertar, transformar e salvar. E temos que viver, temos que ser exemplos e testemunhos daquilo que o Senhor faz na nossa vida e que faz através de nós. Então que o Senhor possa abençoar o nosso dia de hoje, que nós possamos viver com intensidade mais esse dia dessa quaresma, mortificando a nossa carne, fazendo as nossas penitências, tudo por amor, tudo com o coração contrito e arrependido por amor a Deus. Que o Senhor possa nos guardar hoje e sempre com a graça do Espírito Santo. Que o seu joelho esteja sempre no chão, meu irmão, e que a sua alma esteja queimando de amor por Deus. Nós estivemos reunidos e continuaremos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.